de rebrotar. Então, eu desenho bem no negocinho, você tá gostando, Mari? Que bom, tá dando certo. Tô experimentando aqui com vocês também. Então, o solo compactado, a raiz, ela vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir, ela vai perder toda a reserva e a energia que ela tem aqui de reserva, ela vai gastar muita energia para poder romper esse solo compactado que está aqui. Então, com o tempo, né, o solo vai acabar compactando mais, o capim vai perdendo a capacidade de se regenerar. E aí, esse é um dos motivos desse processo de degradação de pastagem que a gente vê aqui na região. Aí o Juliano vai falar comigo assim, mas nós aqui observamos que nós queima a braquiária e a braquiária vem bonita depois. Tá, vem por um tempo, mas até quando que ela vai aguentar? Porque além de você queimar o capim aqui, você também está matando toda a vida que tem aqui em volta, porque aqui em volta nós temos o quê? Nós temos vida no solo, né? Muita vida, muito bichinho. Vocês assistiram o vídeo da Irene sobre vida no solo? Então tem muita vida aqui em volta. Para formar um torrãozinho de solo, é muita vida que tem ali envolvida para formar um torrãozinho. Então, é muito micro-organismo, é muita bactéria, muito fungo, muita micorriza, muita coisa que ajuda aqui o solo, nessa coisa maravilhosa de vida que a gente tem aqui no solo. Aí você põe fogo, você mata essa vida que está aqui no solo, você queima a reserva do seu capim. Ele vai responder inicialmente, por quê? Porque as cinzas, de maneira geral, elas são ricas em potássio, que é um nutriente importante e que as gramíneas gostam muito, né? A braquiária gosta. Então, inicialmente, ela vai responder bem sim. Só que com o tempo, essa reserva de potássio também vai acabar. Então, por isso que não é legal a gente ficar queimando, né? Porque você mata essa vida que tem aqui. Você colocando a criação em cima, você vai acabar ajudando a compactar mais. E aí, com o tempo, a sua pastagem, que era para ser uma cultura perene, ela não vai acabar sem condições de brotar de novo. Porque pastagem é uma cultura perene, é uma coisa que a gente planta e depois a gente não tem que ficar plantando toda vez, não. É que nem café. É uma cultura que a gente planta e só depois de muitos anos que a gente vai replantar de novo. Então, para a gente ter, né, uma pastagem sempre, né, por isso que é importante a gente manejar bem os nossos animais, manejar bem o pasto. Porque sem pasto não tem criação. Às vezes é melhor a gente largar a mão da criação e manter o pasto, porque senão você não vai ter nenhuma coisa nem outra com o tempo. Então, a pastagem, né? A gente. E aí os sistemas vão variar muito. Eu acho que vocês têm muito mais experiência aí, né? Do que. E podem falar melhor do que eu até, né? De como que os animais eles se comportam, de como que eles vão responder, né, aquele manejo. Então, assim, cuidados para a gente tomar, né? Respeitar sempre o limite de corte dos capins. Cada capim tem até uma régua da Embrapa, eu não sei, acho que a gente levou no curso de agroecologia lá no quilômetro Santa Cruz, não sei se o pessoal lembra. Não sei se o Juliano conhece essa régua. Você conhece, Juliano? Não, essa daí eu não É conheço, uma não. régua de medir pastagem. Ela vem com, deixa eu ver se eu acho um desenho dela aqui, ó. Ela vem escrito
Deixa eu mostrar para vocês. Qual que é a altura ideal de entrada e saída dos animais? Ó. Tá vendo aqui? Ela vem escrito aqui, ó, o nome dos capins. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui. Régua para medir pasto. Então, ela vem mostrando aqui a altura dos capins. Deixa eu aumentar mais. Tá melhor. Então, você vai lá e mede aqui, ó, tá vendo? Tem uma pessoa aqui, ó, um chapeludo aqui, ó, um pesquisador lá da Embrapa, mostrando a altura ideal de entrada e ela mostra também a altura ideal de saída dos animais, daquele capim, pelo tipo de capim. Então, cada capim vai ter uma altura ideal de entrada e de saída dos animais no pasto. Não sei se alguém usa essa régua. Você usa, Manuel? Ou alguma coisa parecida? Manuel? Manuel tá aí, gente? Oi, Eliane. Então, não sei se você usa essa régua, já usou, alguém já usou? Naquela aula que a gente teve no curso de agroecologia que teve aí no Santa Cruz, o Renil deu uma aula sobre que essa régua da Embrapa da entrada e saída dos animais, da algumas variáveis, da algumas variantes das forrageiras, né? Que é a branquiária, o mombaça, Uhum. o Tifton. Eu utilizo a partir dessa marcação aí, que é 40 não, 60 de entrada na branquiária e 25 a 30 de saída, para não estar ocasionando essa questão aí que você está vindo falar, da raiz e a cobertura também. Porque aí acaba o solo ficando exposto, né? E a gente sabe que os nossos solos não podem ficar expostos, né? Então, é importante a gente respeitar essa altura. E assim, mas eu não tenho a régua, como é que eu vou saber? A gente consegue outras, né? Ver em outros lugares aqui, ver alguém que tenha e tal, e aí a gente pega essas referências. A braquiária eu posso deixar no máximo até um palmo de altura. Um palmo de altura eu tenho que tirar. E Ô, aí, Daniele, oi. é interessante que hoje as próprias empresas que vendem a semente já estão colocando as instruções de como tá fazendo esse manuseio da branquiária Uhum. no momento da entrada e saída dos animais. Que era uma informação que não tinha, né? Sim, o ano passado mesmo eu comprei a branquiária mesmo, a Rosiniense, que é o branquearão. Aí já vem marcando, né? Momento de entrada e saída do gado. E aí você garantindo isso, né? Você dando a chance, né, para o seu capim estar sempre renovando, você nunca vai precisar de ficar renovando sua pastagem, gastando dinheiro com capim, né? Com semente e Sim, e tal. o interessante é a incidência das plantas, né? Considerada invasora no pasto, que a gente tem que estar fazendo a roçada, como os cipós mesmo, que sai bastante nas mangas. A partir do momento que a gente começa a fazer esse manejo, a incidência é bem menor, sabe? Então, Uhum. até a mão de obra que está muito cara e difícil de encontrar, diminui bastante a partir do manejo. O próprio capim, ele controla essas outras plantas que a gente não quer, né? E aí a gente não precisa deixar o capim sementar. Vou deixar sementar para dar semente, para espalhar semente. Não precisa, porque você deixa sementar, você perde o valor nutricional do seu capim. A partir do momento que floriu, já era.
perde a capacidade de nutrir. Porque aí os nutrientes, tudo que está na folha, né, e que serviria para nutrir a criação, vai para a flor e vai para a semente. Depois fica a bucha, né, como diz Ivan, fica só a bucha. Não tem valor nutricional nenhum. Só granola. É, só granola, né? Só serve para aumentar a cagada, né? Só fibra, não tem valor nutricional nenhum. Então, a gente não precisa deixar sementar, a gente não precisa ficar plantando, a gente só precisa manejar bem o capim. Isso é um princípio, né? Que aí, independente do animal que você está colocando em cima, independente do tipo de capim que você tem, é um princípio que tem que ser seguido. Né? Na agroecologia, a gente tem esses princípios, né? Não são receitas, mas são esses princípios. Então, esse é um princípio fundamental aí. Outra coisa é a gente sempre observar as necessidades nutricionais que os animais têm. O capim é como se fosse uma fonte de energia, mas ele não tem uma riqueza tão grande de proteínas. Então, às vezes, a gente tem que completar com uma fonte de proteína. E aí tem várias opções, a gente pode criar um banco de proteínas, né? Pegar um pedacinho lá e plantar, e criar um banco de proteína com feijão andu, por exemplo. E aí tem várias opções, né? De fontes de proteína aí para a criação animal. Para gado, né? De leite de corte, enfim. E os sistemas também, né, vão variar de acordo com a disponibilidade de área e o número de animais que a gente tem. Então, eu nunca, né, se eu tenho uma área pequena, né, ou eu ponho pouco animal ali, né, eu tenho que ter a ciência, não, aqui não cabe muita gente. Não cabe muita gente, eu tenho que pôr pouquinho. Ou, se eu quiser pôr muita gente, eu tenho que ter ciência que eu vou ter que estar, em algum momento, completando a alimentação no coxo. E aí a gente também tem várias opções dessa, né, de alimentação. Pode ser uma capineira, ou para dar todo dia, picar todo dia, ou, se quiser diminuir o serviço e até aumentar, né, assim, garantir a qualidade nutricional, fazer a silagem. E aí também tem algumas opções de silagem, de coisa fácil de fazer, a gente pode fazer ensacado, ou faz aquele estilo de trincheira mesmo. Eu não sei se alguém aí tem experiência com silagem. Alguém tem? Eu trabalhei muito tempo mexendo com silagem, tá? Essa É? questão da silagem aí, eu até acompanho aqui, eu tenho a pessoal, um amigo embaixo aqui que mexe com isso. Por orientação minha, ele já mexeu com 2 tipos, e por ele mesmo, ele já me disse qual desses foi melhor, né? Inclusive, ensacado está sendo melhor, porque ele planta o milho, vende as espigas, né? As espigas maior, mais bonitas, ele vende. As outras ele passa junto com semente, né, no caso, e ensaca. Tá? E dá muito mais resultado e menos mão de obra. Aí, joia. A silagem tem essa vantagem, né? Você não fica lá picando capim todo dia. Você pica tudo de uma vez, ensaca e guarda e vai dando aos poucos. Não é isso? Isso mesmo. Pois é. Então, e aí também tem várias opções, né? Que aí vai de acordo com o que se tem, né? O que é mais disponível na região. O milho mesmo, ele é fácil da gente ir melhorando, né? Não só para alimentação animal, mas para alimentação nossa também. O milho, ele é uma planta muito fácil da gente ir melhorando, da gente ir selecionando as melhores.
E aí a gente vai tendo uma variedade que é do local. Eu não sei se alguém de vocês usa semente crioula de milho e vai fazendo essa seleção. Alguém já experimentou fazer seleção de semente de milho? Fala, Manuel. Sim, Delina, a gente aqui trabalha com essa seleção, escolhendo as características da espiga, do pé, da palha, sabe? Para Uhum. tá fazendo essa seleção aí. E aí, como você seleciona as melhores plantas, né, de um ano para o outro, você vai cada vez melhorando mais e mais e mais. E vai selecionando de acordo com a finalidade também. Você pode ter variedades diferentes para finalidades diferentes. E aí, a cada ano, a gente vai tendo variedades cada vez mais resistentes, cada vez mais adaptadas para aquilo que a gente quer. O milho tem essa vantagem, né, da gente, né, a cada ano a gente poder ir melhorando. Então, a gente ter essas sementes crioulas que a gente consegue fazer isso, porque semente híbrida a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer essa seleção e ir melhorando. A semente híbrida, ela já vem com um material genético que, na segunda geração, ela perde, ela não garante mais nada. Então, por isso que a semente crioula ela é melhor, porque ela tem uma genética que é dela mesma, dali que dá para, porque as próximas gerações a gente pode ir melhorando. Sim, Manuel. Inclusive, Delina, a gente da OCS recebeu na primeiro encontro agora desse ano uma semente de uma outra OCS do Espírito Santo que eles fizeram esse trabalho. Eles iniciaram lá uma pesquisa lá com os universitários, o Jota que trouxe essa experiência para a gente. Tava o milho, eles cultivavam lá na comunidade, daí era 4.000, era 4 toneladas por hectare. A partir desse melhoramento, desse trabalho de melhoramento que eles veem da seleção, no quinto ano eles já estavam com 8 toneladas por hectare. E aí o projeto acabou, eles teve que sair, agora que eles voltaram, retornaram para novamente com a comunidade continuou fazendo esse trabalho de melhoramento. Hoje eles estão com 14 toneladas por hectare, então já está concorrendo com milhos transgênicos que passa por laboratório e tudo mais e pesquisas, né? E a gente recebeu dessa semente agora. A gente está replicando aqui na região. E são sementes muito dependentes do pacotinho, né? Que são dependentes de Sim. adubação, que são dependentes de veneno. Essa que né, a gente vai selecionando, né, aquelas que a gente, né, não vai precisar de tanta adubação, por exemplo, porque ela vai estar adaptada àquelas condições de fertilidade do solo que tem ali, naquele lugar. Então, ela vai, né, se adaptando ali, inclusive a isso. Fala, Manuel. Me ajuda aí, Manuel, que você sabe mais de quem tem A, experiência aí com a gente conseguiu um criação de milho, né, gado. da Criolo com a, com a senhora e lá do assentamento da Saudade, em Teoflotone, e ela relatou para a gente essa questão. Na inocência, você vê como as pessoas dão valor a essas sementes crioulas, porque ela falou que ela já tinha plantado das sementes compradas na loja, que é a forma que eles falam, e depois que colhe o milho e coloca no paiol, é um milho que perde muito rápido, porque não tem palha. Já o milho dela, que é esse milho que a gente conseguiu, com a Azteca, é um milho que aguenta de um ano a outro, porque a palhada dele é uma palhada muito boa. E já são um milho resistente a esse processo, né? De estar no paiol, de aguentar de ano em ano. Então, são características que o próprio agricultor já observa, né? No dia a dia.
Exatamente. Então, porque esses milhos híbridos, né, eles foram desenvolvidos para ter uma alta produtividade, para produzir muito grão e para ser consumido rápido. Então, como ele tem uma produtividade, né, ele foi feito para ser bem bombadão, né, para produzir bastante grão, ele perdeu características genéticas mesmo, e aí é característica genética, é o tal do melhoramento genético, que foi fazendo cruzamento, para ele poder produzir muito grão, mas em compensação ele perdeu resistência, ele perdeu características importantes, né, de resistência a pragas e doenças, de ser adaptável a terrenos de baixa fertilidade, ele perdeu essa capacidade, perdeu a capacidade de empalhar bem, né? Ele perde a palha, então, assim, ele produz pouca palha, porque ele tem que produzir muito grão. Então, é um melhoramento, né, que é um pioramento genético, mas ele tem essa finalidade de produzir muito grão. Só que a planta, como ela, né, privilegiou genes para fazer grão, ela perdeu esses genes que né, tem outras características que são importantes para a gente. Então, a gente pode sim fazer esse melhoramento, né? A cada ano a gente ir melhorando cada vez mais, e aí é importante selecionar a planta, isso que o Manuel está falando, né? Que o pessoal pega a espiga, né? Seleciona as espigas mais bonitas, é assim que o povo faz? Depois que quebra o milho, seleciona as espigas mais bonitas, aí descarta os caroços da ponta, e aí seleciona os grãos do meio. Não é assim? Né, gente? Uai, Desse jeito, é um processo é isso, bem né? complicado, porque quando ele tá verde, a gente fica naquele desejo de comer os milho mais bonitos e Pois ter que é, deixar no pé é complicado, deixa mas no pé. Pois é, porque aí, qual que é a diferença dessa seleção? É que a gente, quando a gente pega as melhores espigas, depois que o milho já está seco, a gente não sabe se aquela espiga veio de uma planta saudável, veio de uma planta bonita, de uma planta, né, que se desenvolveu bem. A gente não sabe se ele veio de uma planta, né, fraquinha, doentinha. Por isso que é importante a gente selecionar a planta. A gente anda pela roça de milho e aí a gente seleciona as melhores plantas. Aí a gente vai lá e quebra o pendão, né, para marcar. Aí quebra o pendão e aí dentro de um lote aí a gente seleciona as melhores plantas e quebra o pendão, porque na hora que ele secar, eu sei que aquelas que estão com o pendão quebrado são aquelas que eu selecionei que eram as melhores plantas. E aí a gente pega aquelas espigas, daí sim seleciona as melhores espigas e daí tira as melhores sementes. Fala, Mauro. É que também, assim, pensando aqui, tem umas certas seleções naturais que acontecem, ou veias da própria terra que a gente planta a mesma tipo de semente, um pé de uma planta, um perto do outro, desenvolve tão bem, mais resistente, né? Ou outros que é de uma região e não é da outra. Um exemplo disso é quando fazem no laboratório, eles fazem uma coisa geral para o país ou exportação, né, inteira, não levando em Exatamente. consideração que cada região tem um tipo de solo, temperatura, enfim, são várias características que embasam. E quando tem essa semente crioula, que é por cada região, que o agricultor está ali olhando ali no seu sítio, então tem uma total diferença com relação a esse olhar de quem está produzindo, sabe? Exatamente. Né? E aí você vai adaptando a, as características da região. Por isso que são preciosas, né? As sementes, elas são bens muito preciosos. Aliás, teve a feira de economia solidária aí, né? Vocês fizeram troca de semente aí em Ouro Verde? Na feira de economia solidária, teve troca de semente? Ô, Deliane, teve não. Fizeram, né?
Aqui Tá. a gente levou o banco semente aqui do sítio para estar apresentando, para as pessoas estar conhecendo. Mas até por ter um movimento de engateando, né? A feira aqui na cidade. Mas já está um movimento, já foi discutido na primeira reunião sobre o 20 de novembro. No 20 de novembro já está fazendo uma troca. O Mauro, a Vaninha, Elisete, os que estavam lá, a gente já deu uma discutida sobre, porque é uma ideia bacana no 20 de novembro, a gente já está fazendo essa troca entre as comunidades. Já tem os demais que vêm de fora, de outras comunidades. Na Outra semana que coisa, vem, Dariane, vai com ter, viu? relação a isso, porque foi uma coisa muito cima aí que, por ser a primeira feira de economia solidária do município, recai sobre a cidade que está sediando, né? Muita responsabilidade de fazer bem, para ser uma feira bem bacana. Eu acho que a gente nem teve tempo para, né, organizar tanta coisa e, de certa forma, nós podemos dizer que a feira, eu considero, foi um sucesso. As pessoas também fala sobre isso, que dá para a gente, nas próximas, melhorar fazendo esse arranjo, porque muita gente do município não tem experiência com feira, nenhuma feira assim aberta, quanto mais sendo de economia solidária, que tem outro viés, você entende? Então, eu acho que a gente avançou muito de fazer uma feira do como foi feita e aí pensar em detalhes como sementes crioulo, dentre outras. Eu acho que fica para uma próxima, mas a gente com sabor de queremos uma próxima feira o quanto antes aqui no município. Acho que foi isso. Beleza, então, na semana que vem tem o Fórum de Agroecologia e a gente está preparando um espaço para troca de sementes. Então, quem vier pode ir já separando aí um, um pacotinho de semente para poder fazer uma troca aqui, que a gente vai estar recebendo agricultores de outras regiões do estado, e aí a gente vai estar promovendo aí um momento de troca, não sei também, né, como é que vai ser, mas a ideia é a gente ter, né, nesse fórum de agroecologia, a gente ter esse momento de troca de sementes. E aí pode trazer não só, né, as sementes de milho, mas as sementes de leguminosa também, né, dessas outras, né, do que pode servir de banco de proteína, né? Acho que alguém falou aí que usa moringa também, né? Quem que foi? Foi alguém do seu grupo, né, Elisete? Daí usa? É a Daílza que usa moringa? Não, né, eu não. Não é não, Daílza? Ai, gente, quem é que falou que usa moringa? Aí vocês podem trazer também semente de feijão andu e de Elisete outras. é uma mulher que Oi. Pimenta do Reino, não foi, Elisete? Elisângela, que usa o consórcio da Pimenta do Reino, Moringa. Com a moringa. Ah, Elisângela. Então, aí se tiver semente de moringa, pode trazer também, viu? E vai ter oficina, Manuel, de sementes crioulas? Que ótimo. Então, a gente vai se encontrar semana que vem no fórum. Lembrando que semana que vem a gente não vai ter aula, porque a gente vai ter o fórum e a gente vai se encontrar lá, né? Quem for. E aproveitando a oportunidade aqui, tem quantas pessoas inscritas, gente, para participar do fórum? Daqui da turma? Você está perguntando ou do geral? Isso, aham. Daqui da turma, quem se inscreveu no fórum? Quem vem no fórum de agroecologia semana que vem? Levanta as mãozinhas aí. Vai. Dena, vem. Manuel, Mariana, Mauro. Quem mais vai participar do fórum de agroecologia? Uai, gente. Uai, gente. É para vir no fórum de agroecologia semana que vem. Vale aula. E olha que foi reservado para a turma nossa toda, aqui na região, aqui também, o pessoal da cooperativa. É um fórum muito bacana, né? E requer de nós esse esforço para a gente poder fortalecer o movimento.
Sim, vai ser bem bacana. Nós vamos ter, né, gente não só daqui da região do Vale do Mucuri, mas de outras regiões do estado. O pessoal da Emater está mobilizando, todo mundo com experiências muito legais aí na parte de agroecologia. Eu acho que vai ser muito bacana esse evento. E a gente vai ter oportunidade de estar conversando sobre agroecologia de maneira geral também, né? Juliano? Então, eu trabalho, eu dou aula de práticas agrícolas na escola agrícola lá de Brejão. Eu trabalho de 8 da manhã até as 2 da tarde lá. Então, assim, e como teve a greve dos professores, eu tive que aderir à greve porque lá não tinha 95% dos professores aderiram. Então, não teria como eu, né, não aderir. E nós vamos pagar aula até dia de sábado. Então, sábado e feriados, daqui até o dia 14 de dezembro, eu estou agarrado. Então, assim, para mim participar de alguma coisa nesse intervalo, filha, está me dando uma dor de cabeça que só eu. É claro que a gente entende, né, quem está trabalhando aí, que não pode deixar seus postos de trabalho. A gente entende, mas o pessoal aí que tem disponibilidade. Dena quer falar alguma coisa? Dena? Não? Ô, Deliene, deixa eu justificar Oi. aqui também. Eu não fiz a minha inscrição, porque a minha companheira de serviço, ela está indo entrar de férias. E eu vou ter que cobrir a vaga dela, entendeu? E aí é meio delicado, a gente tem que ver, porque só tem nós duas trabalhando no momento. Tudo bem, gente, está justificado. Então, mas deixa eu ver o que mais aqui que vocês colocaram na semana passada para a gente discutir melhor. E aí, quem for, então, representa a turma, leva a semente de volta, faz as trocas, viu, Juliano? Se alguém aí da comunidade quiser participar, vê aí com sua turma aí, se tem alguém que pode vir, que vai ser muito bacana, viu? Tá, beleza, eu vou até consultar aqui as tias, como se diz, que se for alguém daqui, ou pai, se for, aí representar a turma aqui. Eu só não vou mesmo porque não tenho condição, que vontade eu tenho, viu? Beleza. Bom, outra coisa que vocês colocaram na semana passada, que é uma questão assim que o caderno traz, né? O plano de manejo, o caderno do plano de manejo orgânico. Então ele vai falar muito disso, né? Qual que é o manejo de geral, né? Aí vocês falaram que a maioria usa o sistema mais extensivo mesmo, né? Com o uso de pastagens extensivamente, com alguma divisão de pasto. Assim, aí eu acho que é bom avaliar bem o manejo, né? Para ver se vale a pena, né? Às vezes vale a pena investir um pouco mais e dividir mais as mangas, né? Então, assim, mas tudo é uma avaliação de observação de cada um, de ver a capacidade de carga do seu pasto, né? A capacidade que ele tem de se regenerar e de resistir ao pisoteio. Então, tudo isso a gente tem que observar. Outra coisa é com relação aos sais minerais, que aí todos os animais vão precisar também de uma complementação de sal mineral, que a gente pode estar usando também diversas fontes aí naturais e tal, né? Naquela receita lá de ração de galinha, tem até o uso de calcário, né? De fosfato, que é para ajudar aí na casquinha do ovo. Então, outros minerais a gente pode usar. E para diminuir custos, a gente pode fazer o próprio sal mineral também, viu? Não sei se alguém aqui tem experiência aí de fazer o próprio sal mineral, fazer compra conjunta, é uma opção também, ainda mais que vocês estão aí numa cooperativa, né? Pode fazer aí, talvez. Uma ideia é fazer uma compra conjunta aí dos ingredientes e fazer uns mutirões aí do sal mineral.
que aí junta, faz uma compra dos ingredientes, e aí junta uma turma por núcleo, vamos dizer assim, né, por comunidade, e faz o sal mineral. Alguém tem experiência aí de produzir o próprio sal mineral? Alguém? Todo mundo comprando sal? Todo mundo comprando sal. Aqui a gente compra. Aqui, Pois é uma opção para ficar mais em conta, talvez, né? É ver essa possibilidade de juntar mais pessoas e fazer o próprio sal. Deixa eu ver. Então, tem essas opções, né, de alimentação, e a gente tem que estar sempre pensando nisso, né, as pastagens, né, o capim que está sendo cultivado ali, ele é uma cultura como outra qualquer, e ela precisa de cuidados, precisa de tratos culturais, e assim, só assim a gente vai ter retorno. Outra coisa que o caderno pergunta lá, e que eu não vi, assim, se algum grupo respondeu, é sobre o consórcio com árvores. Se tem alguém que faz esse consórcio com árvores, que pode também ter várias finalidades. Pode ser quebra-vento, pode ser por um sistema, né, de floresta plantada, né, de madeira para consumo mesmo, e plantar lá um eucalipto que seja, né, para ter uma madeira, né, então tem várias funções. E também para sombreamento, né, para promover um conforto animal. Lá, deixa eu fazer um outro desenho aqui, ó. Vou desenhar de novo. Gostei desse negócio de desenhar no meu quadrinho. Abrir uma nova lousa. Lousa interativa, ó. As árvores na pastagem, e aí tem um material que depois eu vou colocar lá no grupo, que o pessoal lá de Araponga, eles fizeram um estudo, né, com sistemas agroflorestais, e aí eles dão dicas de árvores que vão bem na pastagem, árvores que vão bem no café, porque eles já experimentaram isso. Então, depois eu vou colocar esse material lá para vocês. E aí, qual que é a manha do negócio? É você manejar a árvore, né? Eu vou plantar uma árvore lá e eu vou manejar de formas que a copa ela vai ficar lá no alto. Então, eu vou estar sempre podando os galhos aqui embaixo, né? Por quê? Porque eu quero que a copa fique lá no alto para a sombra poder rodar. De manhã a sombra está aqui, de tarde a sombra está aqui. Então, isso não vai atrapalhar o meu capim. E tem gente lá que já colocou até 50 árvores por hectare. É um tanto bom, né? Então, a gente pode arborizar as pastagens. Aí, quais que são as vantagens, né? O conforto animal. A gente pode usar uma espécie que vai ajudar na adubação do solo. A gente pode usar uma espécie que vai fornecer algum fruto ou lenha, né? Uma coisa que os agricultores lá sempre falam, depois que eu comecei a plantar árvore, nunca mais faltou lenha, e nunca mais eu tive que andar longe para buscar lenha. Então, sempre vai ter, né, um cabo de ferramenta, alguma coisa. Então, assim, tem várias vantagens de se plantar árvore, inclusive na pastagem. O mogno, como uma poupança, né? Tem opções nativas também. A gente pode plantar árvores nativas, inclusive, com finalidade comercial. Só que toda árvore que a gente for plantar, né, assim, com finalidade comercial, a gente tem que avisar para o órgão ambiental, viu? É bom registrar. Né? Então, registre no seu caderninho do plano de manejo orgânico e tem que, né, e registra lá no IEF, no caso, né? No nosso caso aqui é o IEF,
que a gente está plantando árvore com finalidade comercial, que aí depois, né, vai ser mais fácil para usar com finalidade comercial. Então, a arborização de pastagem é uma coisa também muito indicada nos sistemas agroecológicos, porque tem essas várias funções de melhorar, né, o sistema, né, fora os outros serviços ambientais que vêm junto. Deixa eu ver o que mais aqui. Tratamento de parasitas e doenças de maneira geral. Vocês viram que para galinha, né, o talo da bananeira, né, pseudocaule lá da bananeira, é excelente para combater os vermes. Então, fica a dica aí. E tem outras plantas que podem ser usadas também. Várias plantas medicinais que a gente usa para a gente pode estar usando para os animais. Não sei se alguém de vocês aí usa plantas medicinais para tratar os bichinhos. Ah, vocês falaram. Acho que foi o Juliano que falou que trata com jalapa. Não foi, Juliano? Vocês falaram que trata com jalapa? Principalmente para o porco, né? Suíno. Pois é. Outra coisa muito boa para suíno também é o alumã. E o porco adora comer aquilo. Impressionante como que o porco gosta de alumã, e o alumã é excelente também para tratar os bichinhos. Mauro e Ana Maura. Mauro e Cátia. Mauro, O que tem eu? você levantou a mão aí, baixou de novo? Ana Oh, Maura? é porque a internet minha fugiu aqui, triscou, mas foi bom que uma das coisas, e eu não acompanhei todo o processo, tá falando de porco, que eu vejo que as pessoas não têm muito cuidado, é a questão de higienização e o chiqueiro dos porcos, porque às vezes não é só dar comida, mas também eu acho que esse cuidado faz com que o porco também seja bem cuidado, ganhe peso, é uma qualidade também de vida para não ficar tão estressado. E aí as pessoas deixam molhar, muita sujeira, muita lama. Então, há uns cuidados que tem que ajudam muito, sabe? Eu acho que Uhum, pudesse falar sobre isso também, Deliane. uhum. Ana Maura, você quer completar? Alguma experiência aí para partilhar? Olha, Deliane, é muito legal isso, porque a gente faz o uso, né, da jalapa, e também tem né, o pessoal usava muito o pinhão roxo, o pinhão, né, que também é considerado uma fruta que mata esse tipo de parasita e verminoso, né, do suíno. A questão da limpeza do cheiro é super importante mesmo, né, os bichinhos seriam até melhor, porque com tempo de calor, né, toma banho, água fresquinha, então como que a gente, quando está sentindo calor, a gente gosta, né? De dar uma molhada e sente bem. Então, eu acredito que os bichinhos também precisam disso, né? E também tem o ninho, né? Ninho é uma planta que tanto serve para verminose do porco quanto da galinha, da vaca, né? Então, tem um processo que é feito com o ninho, que é uma planta muito medicinal nesse sentido. Então, a gente tem várias formas de cuidar dos animais sem precisar usar esses produtos, né, mais radicais. Então, é importante que a gente vai resgatando isso que a gente sempre fez, né? A gente sempre usou dessa forma quando a gente não podia chegar e comprar pronto. Teve sempre um trabalhinho de fazer isso, e isso é importante. Então, esse processo é legal, porque é um resgate, né? Daquilo que a gente estava adaptado a fazer. Pois é, o pobre coitado do porco, ele tem essa fama de gostar de lugar sujo, mas ele não gosta de lugar sujo. Na verdade, ele gosta de lugar fresquinho, né? Porque ele sente calor mesmo. E aí ele fica ali, né? Gosta de ficar na lama lá, tá para refrescar. Então, coitadinho, ele ficou com essa fama. Mas, na verdade, ele é um bichinho bem limpinho. Ele gosta. E uma coisa que a gente pode usar também para higienização e controle de carrapato, de pulga, é o EM. Né? Acho que o pessoal de Santa Cruz, eu sei que tem experiência com EM, não sei se Juliano já usou EM, você já tem experiência aí no
São Juliano, com EM? Não, agora que pai aí estão começando esses trabalhos e a gente está com eles. O EM, ele é excelente para lavar chiqueiro, galinheiro, né? Enfim, e lavar animais também, né? Controla carrapato, controla pulga, controla bicho de pé, porque o que é o EM, né? O EM é um coquetel de micro-organismos, de bactérias ali que estão ávidas por fazer colônia. Então, tudo que é orgânico, elas vão atacar ali e vai querer consumir. Então, assim, é impressionante. Quando a gente fui dar banho nos cachorros lá, da aldeia verde, na Chacalim, quando a gente começa a molhar os cachorros aqui por cima, cara, as pulgas, elas correm tudo para a barriga, é impressionante. Porque ele é assim, é um controle biológico, né, que a gente faz, né? O EM, ele é excelente. Fala, Manuel. Ô, Delene, então, já vi duas experiências no chiqueiro que deu certo, super certo, para acabar com o fedor. As pessoas muito felizes por acabar com o fedor do chiqueiro, utilizando a EM. E outra é uma pergunta para você ou alguém aqui que, que já utilizou a EM no cabelo, porque eu recebo muito essa pergunta, se pode utilizar no cabelo. E eu nunca vi pesquisa, nunca vi relatos aí. Se alguém tiver utilizado, souber de alguém, aí sempre eu indico para a pessoa, faz uma franja e passa, porque se der ruim, você vai perder só uma franja. Eu acho que perder o cabelo não perde, não, mas assim, né? Eu também já me fizeram essa pergunta, mas assim, não sei. Para piolho, né? No caso. Porque, de fato, eu não Porque sei. muitos acham que para hidratar, o cabelo ficar bonito, porque, tipo, como ela deixa a planta bombada, é muito bom. É o coringa, né, na agricultura, na agroecologia, né, o EM. Então, aí a pessoa já Não, associa logo. pois é, não é para fazer isso, não. Só se for para controlar piolho, porque Sim, eu eu acho sempre que. indico fazer numa parte pequena do cabelo. Faz numa franja, aí você vê o resultado. Aí faz o gabarito. Fala, Maria. Tia Peu. No caso do EM, eu consegui fazer um pouco. E comecei a usar na minha horta. Eu também só apliquei uma vez só. Um lugar lá assim que estava muito. Não tinha. Dentro da horta mesmo, o lugar era muito assim. Parece que não tinha nada, nada na terra. E eu plantei uns pezinhos de milho e outras coisas. Estava assim, muito felizinho. Depois que eu apliquei só uma vez para mim ver. Aí eu vi a diferença. E você notou a diferença? Melhorou? Uhum, melhorou. Foi. O lugar. Agora, eu só consegui fazer, mas foi muito pouco que eu fiz. Aí, agora o que eu tenho lá, o pouquinho que eu tenho, eu vou. Eu não cisco que eu tenho dentro da horta para ele Pois é, fazer a decomposição. o EM ele foi pensado, né? Ele foi desenvolvido pelo pessoal da agricultura nacional, agricultura messiânica. E ele, a princípio, era um insumo, né, para povoar solo mesmo, era capturar micro-organismos da mata e aplicar em áreas, né, de solo sem vida. Então, é pegar a vida do solo lá da mata e trazer essa vida e repovoar nos solos degradados. E aí ele é sempre usado junto com o bocache, né, que é uma fonte de nutrientes e de matéria orgânica, porque ele sozinho também, né, ele não vive, né, aquilo ali é um fermentozinho mesmo. Então, se jogar ele puro assim,
ele precisa ter matéria orgânica para ele se instalar ali e formar o complexo da vida ali do solo, né? Ele precisa ter casa. Só a terra não dá, não. Ele precisa ter casa, comida. Então, se a gente só jogar o bichinho lá, não vai adiantar, né? Mas é isso. Aí o pessoal começou a usar muito nesse, né? A princípio era usado para isso, né? Para repovoar solos degradados. Mas aí eles, né? Agricultores aí do mundo inteiro começou a fazer experiência e viram que era, né, um coquetelzinho de micro-organismo com multifuncionalidades. Mas é isso, né? A gente tem que ter a ciência de que é aquilo. Nada mais é do que um coquetel de micro-organismos que a gente tem que diluir para usar, inclusive, porque fica forte, né? É muito concentrado. A gente tem que diluir para usar. E que vai ter múltiplas funções. Inclusive, aqueles cavalos com carrapato. Gente, uma vez aqui na Fazenda Santo Antônio, o pessoal estava falando que tinha um cavalo que não tinha nada que controlava os carrapatos. Aí começou a banhar com EM, pois controlou os carrapatos, né? E a gente sabe que cavalo e carrapato, assim, é uma combinação perfeita, né? Que um tá ali. E é difícil, né, de controlar. Mas é isso. Kátia? Quer completar? Então, Deliane, isso é importante, porque no caso do EM, eu acho que jogar ele, por exemplo, na horta, onde que a gente consegue fazer a forragem, né? A forragem é aquela que vai segurar a água no solo e proteger, né, a água ali para ficar fresquinho no pé da planta ali. Isso tem dado um resultado muito bacana. Por exemplo, a questão da Lucídia, que a gente chama ela aqui pela cerca viva, né? A gente fala sempre a cerca viva. A folha dela é muito bacana para fazer esse forragem e ela decompõe muito rápido. Então, a gente tem que estar fazendo toda semana a forragem, né? Nos canteiros, nas plantas, nos pés de repolho, para que ela permaneça ali segurando a água e virando adubo, porque ela decompõe rápido. Então, eu imagino que o IEM, nesse lugar, vai ajudar, né, a segurar melhor esses, né, vai ser mais eficaz nesse caso. Né, quando chega e já acha já tarado, né, para manter os bichinhos ali, né? É provável que ele vai ajudar também a controlar uns insetozinhos, né? Desses pequenininhos, né? Igual trips, pulgão. Então, o EM também consegue controlar esses bichinhos, né? Porque ele vai atacar, ele vai querer consumir esses bichinhos também. E vai fazer todo esse processo de acelerar a decomposição da matéria orgânica que está ali. Inclusive, quem faz composto também pode enriquecer o composto com o EM. O bocashi é um tipo de composto que é feito com EM. Depois a gente pode também, não sei se vocês têm receita de bocashi, tem várias receitas de bocashi. A gente pode colocar uma receita lá de bocashi, que é um tipo de composto que é usado EM também ali para acelerar a fermentação. Então, gente, a gente pode usar o EM, né, para controlar esses parasitas externos aí, tanto no galinheiro, no chiqueiro, no curral, né, diminui mau cheiro, ele é excelente para a gente usar aí. E deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui. Acho que é isso, né? E aí pensar nisso, né? Nas maneiras que a gente pode integrar o sistema, tanto de produção animal quanto de produção vegetal. E usar o máximo possível desses controles biológicos que a gente tem, né? Estimular os bichinhos que já tem ali para nos ajudar, para a gente nunca trabalhar sozinho, né? Que a gente tem aí
como diz, tem uma mutirão, uma legião de seres que não podem ser problemas. Na agroecologia nunca é problema, né? A gente tem que sempre imaginar aí que eles são uma solução para a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, essa questão, né, que fala, no caso de parasitas e doenças, acho que é isso, né? Tem várias alterações. A gente não pode esquecer das vacina, não tem jeito, gente. Vacina tem que dar mesmo, né? Para qualquer animalzinho aí que tem um protocolo de vacinação, é importante a gente vacinar, né? A gente viu aí na Covid, para nós mesmos, como que as vacinas são importantes. Do bem-estar animal, então a gente está sempre pensando na água de boa qualidade, né? Acho que isso é muito importante para garantir a saúde dos bichinhos também. Então, a água de boa qualidade, um alimento, né, farto de boa qualidade também, instalações adequadas, lotação adequada, então não adianta também pôr aquele monte de bicho junto, né, então sempre observar o que é que cabe dentro do meu espaço, para a gente não estressar os bichinhos, porque bicho estressado é bicho doente, então bicho doente não vai servir para consulta, né, como é que a gente vai consulta? Não dá. Então, pensar nisso, né? O que a gente pode fazer para promover mais conforto, né? Áreas de sombra, né? O sombreamento aí do pasto, o manejo adequado aí, tanto da pastagem quanto das instalações mesmo, né? E aí, acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. Esse aqui. Oi, fala, Juliano. Eu só queria, assim, dar uma ressalva aqui, dois pontos aqui, né, que eu falei semana passada, e queria falar o seguinte. Primeiro, eu queria voltar aqui nessa questão do fogo, né? Sim. Como eu disse aquela vez, eu não sou a favor de fogo, não é isso. Principalmente para mim, que trabalha muito, gosto muito de trabalhar com plantação, com hortaliça, principalmente. Você lembra que eu até te pedi lá que fez uma ajuda nessa questão aí, para me poder repassar para meus alunos, que eu não tinha um material para poder passar para eles. E eu trabalho na minha escola, lá no Brejo, eu trabalho exclusivamente com horta, porque eu não tenho espaço para trabalhar com mais nada. Só que aqui na minha propriedade, né, a gente tem horta, a gente tem essas outras plantações, e eu tenho, sim, eu trabalho aqui com gado, né? Então, eu trabalhei aqui, eu tenho algumas conversas, né, com os antigos, eu gosto muito de conversar, principalmente com meu avô tem 95 anos, né? Então, nada melhor do que conversar com uma pessoa dessa, né, que é crioula, né? E assim, essa questão do fogo, eu ontem falo, não é porque eu sou a favor, eu estou falando por experiência com eles, né? Ele me passou isso, né? Que principalmente a pastagem natural. A questão da braquiária, por exemplo, a braquiária é um contraverso, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que, né, que adaptam a esse novo, né? Porque é uma pastagem que é pro gado, não tem melhor, eu diria, né? Só que o que acontece? Não existe pastagem melhor para o gado do que o bengo, braquiária de brejo e o coloião. São as três pastagens melhores. O que acontece? A Mariana e o Bruno conhecem nossa propriedade aqui. Ela é uma propriedade que ela tem muito mais mata do que isso, né? A propriedade nossa aqui, se for olhar em questão de cultivo, de manejo, ela é 30% do que ela tem que é trabalhada. O resto é tudo praticamente mata, capoeira, essas coisas. E eu lembro aqui que meu tio Antônio Custódio, que já faleceu, que Deus tenha,
ele mesmo falava que do lado da terra dele ali, que é a casa dele, que era só coloião. Eu não cheguei a conhecer na época, né? Mas falava que era só coloião. E que meu avô, final de um preto, que ele fazia a queima na época certa. Não sei como eu não trabalhei muito com coloião, não conheço ele muito bem. Então, assim, eles falam que o coloião, que é uma pastagem natural da nossa região, aqui, e é nítido, sabe? Quando você tem um pedaço aqui que você queima, não vai muito tempo, o coloião nasce. Eu não consigo entender. Ele é uma planta que, e se você deixar ele lá, só roçar, ele vai acabando. Eu queria entender isso aí nele aí. Né? Mas aí, assim, são ensinamentos antigos. Outro ponto que eu queria citar aqui era a questão da altura do pasto. Né? Para o suíno, para as aves, eles não têm muito problema com questão de altura de pasto, não. Agora, o gado, depende mais ou menos como é que a gente trabalha com ele. Por quê? O gado de leite, isso aquela braquiarinha que você fala, braquiarinha, né? Não braquiarão, a braquiarinha, ela pequena, quando ela começa a brotar, a gente vê, né, que o broto do capim é que faz dar leite. Tanto que eu tenho um amigo meu aqui, que é o Arli, ele adotou o sistema de piquetes, né? Ele tem uma baixa, ele conseguiu aderir isso aí. Mas a maioria do pessoal não tem o espaço físico que eu tenho. A gente, né, nota que no morro, e lá ele conseguiu o padrão verde, né? Aí ele conseguiu fazer a irrigação, ficou muito bacana. Nossa, muito legal. Embora agora ele deixou acabar um pouquinho, ele deu uma saída no mundo, como se diz, deixou acabar um pouquinho, mas era um sistema invejável. A gente aqui tipo assim, né? A gente via que dá certo. É um sistema que dá certo, um sistema de piquete, né, rotacionado, que a gente fala, piquete rotacionado. É muito bom. Mas a maioria dos pessoal, a gente deixa aquela famosa, né, cair a semente. Ainda. Não sei, aí hoje vendo aqui essa conversa aqui, realmente dá para imaginar. Mas o que acontece? Quando a gente deixa o capim crescer, mesmo que fica só a palha, não tem aquele funcional, isso aí a gente sabe. Fica a palha, aquela famosa palha seca. Mas aí aqui vem um ditado dos antigos, que tendo palha seca, sal e água, você engorda qualquer boi. Ele não serve para leite. Mas você manter o gado bonito, principalmente o gado mais novo, né? Tem um fazendeiro aqui do lado da gente aqui, o seu Mar, ele nunca deixou os pastos dele baixar. Ele sempre palha seca. Né? A palha seca, ela não tem valor nutricional nenhum. É só volumoso, mais nada. Só volumoso. O gado só enche a barriga. Aí ele usa o quê? O sal proteinado. Seria interessante aquela questão que você falou aí, da gente fabricar o sal. Eu tô querendo aprofundar isso aí, eu gostei disso. Porque um saco de sal proteinado, eu compro do sal proteinado, inclusive, um saco de sal proteinado está de R$115. Um saco de sal proteinado não dá para 15 dias. E eu só tenho meia dúzia de vaca. Mas não dá para 15 dias. Eles não lambem o sal, eles comem de bocada como se estivesse comendo a ração. É interessante isso aí. Então, assim, eu gostei muito dessa fala aí da questão do sal. Né? Eu queria que depois você passasse para mim isso aí. Aliás, eu tenho que pesquisar, né? Porque é muito interessante isso aí. Gostei muito. Eu vou passar a experiência lá do pessoal da Zona da Mata. Inclusive, a gente pode usar também a homeopatia, né? Hoje em dia eles nem... Vou perguntar para o pessoal lá se tem algum material que fala do uso da homeopatia. Dá para fazer o sal mineral também, mas não com o sal em si, mas usando a homeopatia do sal. Então, a homeopatia também, né? Esqueci de falar da homeopatia, estava vendo aqui um negócio, tenho que lembrar da homeopatia. A homeopatia também, ela é uma alternativa para sistemas agroecológicos. Por quê? Porque o que é a homeopatia? A homeopatia, ela é o uso de
de substâncias, ou que pode vir de plantas, né, de próprios animais, que é super diluído e dinamizado. Quem inventou a homeopatia foi um médico alemão, o Hahnemann. E na época do Hahnemann, ele tratava, né, os pacientes muito com os medicamentos da época, que era o quê? Era plantas medicinais, né, que fazia tintura, né, ou punha no álcool, e aí era, né, o álcool que tinha, né, vindo das destilado, né, que tinha lá na época, ou então em óleo, né, que aí você consegue extrair, né, o princípio ativo da planta. Então, eram as plantas medicinais, ou então os minerais que usava, que nem o enxofre, né, que era usado e é usado até hoje. Aliás, o enxofre tem muita gente que usa também para controle de algumas doenças, né? Põe enxofre na água das galinhas, né? Não sei se alguém já usou isso. Então, o enxofre também é uma coisa que era muito usada, que é usada há muitos anos, né? Algumas centenas de anos aí. Então, o Hahnemann, ele começou a observar, na época, ele entregava os medicamentos de carroça, né? E ele começou a observar que os pacientes dele que moravam mais longe, o efeito do medicamento era melhor. Aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a experimentar, diluir e dinamizar. Então, ele pegava os frascos, né? Pego aqui um frasco de tintura, aí eu pego 2 gotinhas e ponho no outro copinho aqui. Então, tirei 2 e diluí, né? Bem diluído mesmo, né? Eu pego um frasquinho assim, né, de 50 ml e ponho 2 gotas. Então, diluí. Aí, além de diluir, ele dinamiza. Ele vai batendo. Bate 100 vezes, batido. Daí ele fez uma primeira diluição e dinamização. Daí ele vai diluir de novo. Então, desses frasquinhos aqui que já estava diluído, ele diluía de novo. Então, pega 2 gotinhas e põe no frasquinho de 50 ml lá e, ó, dinamizava de novo. E assim ele ia. E aí diluía 6 vezes, 12 vezes, 20 vezes. E aí ele começou a ver que quanto mais diluído e dinamizado, mais efeito fazia no emocional, no psicológico das pessoas. Então, a homeopatia, ela trata tanto sintomas físicos, quanto sintomas emocionais, psicológicos das pessoas. E ela começou a ser usada na agropecuária há algum tempo, né? E aí começou a observar que tem esses mesmos efeitos. Então, quando a gente faz, por exemplo, né, uma homeopatia de carrapato, ela funciona também. Inclusive, aqui em Teoflotone, né, tem uma empresa que trabalha com homeopatia na agropecuária, que é a Ágio Agropecuária, não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem alguém que usa. Ela pode ser usada em sistemas orgânicos, né? A homeopatia é liberada. Por quê? Porque você não tem ali, é tão diluído que não tem o princípio ativo do negócio mais, né? Tem só a energia do negócio. É muito doido isso, mas a física quântica explica isso. Então, você pode fazer um nosódio, que a gente chama, né? Quando é a partir de algum animal, assim, de algum parasita. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um carrapato, né? Faz uma tintura de carrapato, põe carrapato vivo no álcool, espera um pouquinho, depois vai diluindo e dinamizando, vira um nosódio de carrapato, uma homeopatia que pode ser usada no controle de carrapato. Então, homeopatia, e podemos fazer isso com sal mineral também. Então, a gente pega lá os componentes do sal mineral, faz, né? A homeopatia, tem gente, inclusive, que já vende, né? Fornece aí as homeopatias. Inclusive, eu acho que na Indiana é possível comprar as homeopatias, a farmácia indiana manipula, né? Faz manipulado e faz homeopatia, inclusive desses minerais que a gente usa no sal mineral e funciona do mesmo jeito como se fosse o sal mesmo. Essa experiência também é uma experiência lá da Zona da Mata que o pessoal tem feito lá. E eu vou ver se eu consigo o material para partilhar aqui no grupo, que também é interessante.
Agora, é engraçado, Juliano, quando você fala assim, né? O capim que é natural, né? Que é daqui e tal, que é. Na verdade, os capins, né? A grande maioria dos capins, eles são todos de fora, né? O capim colonial mesmo, o centro de origem dele é da África. Ele era usado como forro dos navios negreiros. Então, a semente do capim colonial veio com os nossos antepassados que foram escravizados. E todos esses capins, né? A braquiária também, né? O centro de origem dela é na África. Então, assim, eles são muito resistentes e eles são muito eficientes em se reproduzir. A semente fica ali, ó, pode ficar um tempão lá, só esperando as condições ideais para ela germinar. Então, são plantas que são muito resistentes, né? E elas são muito resilientes também. E a roça de toco, que é, né, a coivara dos antigos, é uma tradição indígena nossa, aqui da América. Só que ela fazia sentido num tempo onde tinha terra, né? Que os índios, eles andavam e ia rodando. Então, hoje, né, você está queimando aqui. Aí planta e tal, cultiva aqui, aí com o tempo, os índios seminômades, né? Eles iam e mudavam de lugar. Aí, tá, né? Abandono essa área, aí vou queimar, cultivar e tal, e aí vou e mudo para cá. Aí vai e muda de novo. Aí muda de... Quando volta aqui, anos depois, aqui já regenerou. Então, assim, é uma coisa que fazia sentido quando a gente tinha acesso à terra e a gente podia fazer essa rotação e os sistemas, eles tinham condições de se regenerar. Hoje a gente tem um limite, né, de terra, a gente tem limite, né, de produção, então, assim, usar o fogo é complicado mesmo, mas, assim, pode ser alternativa, né, para alguém aí, não tem jeito, tem que usar e tal, mas, enfim, são coisas aí que fica aí para a gente ir refletindo e a gente ir conversando para para enriquecer aí as nossas experiências, né? Diga. Fala, Juliana. É que nem a questão do carrapato. O pessoal tem aquela ilusão que se queimar a manga, vai matar o carrapato. E não é isso que acontece. Porque ele tem um ciclo de o ovinho dele pode resistir ali, né? isso. Então, assim, é complicado essa questão do fogo. A gente tem que saber como utilizar, a hora que utilizar, né? Porque ele é prejudicial. Isso aí eu não discordo de ninguém, né? Eu sou anti-fogo, mas tem certas situações que nem se diz. A pessoa não tem alternativa, né? A alternativa vai usar o fogo. Essa redução de espaço também prejudicou muito, né? A pessoa não tem mais aquela rotatividade que teria normalmente. Né? Por exemplo, meu avô, ele tinha a terra toda para ele sozinho trabalhar. Aí já passa para os filhos, aí já vem para os netos, aí sobra para mim só uma beirinha de quintal. É complicado mesmo. Pois é. Então é isso, gente. Tá bom por hoje? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Acho que era homeopatia, que eu lembrei, em tempo. E aí tem uma cartilha sobre a homeopatia também, que eu vou colocar aí no grupo depois, tá bom? E no mais, seguimos. Próxima semana, então, a gente se encontra lá no fórum, quem puder ir, mas quem não puder também, né? A gente vai trocando ideia, vai colocando aí as experiências no grupo. E aí, na semana que vem, então, eu coloco o próximo tema aí do caderno, que é extrativismo, não é isso? Acho que é. Eu coloco lá, na semana que vem. Tá bom? Combinado? Então, na próxima semana
Quem é que pode fazer a abertura? Já vamos deixar combinado. Avisos paroquiais agora. No caso, na segunda já é a. A próxima segunda já é o Fórum de Agroecologia. Ela passa nessa segunda na outra, né? Só para a gente 24. a abertura vai ser. A abertura é dia 23 à noite. Então, ele começa no dia 23 à noite, aí dia 24 de manhã tem palestra, à tarde tem oficina. Então, Dia 25 é o dia inteiro de dia de campo. Oi? Nossa aula aqui é passando a semana que vem na próxima. Isso, que aí na semana que vem, dia 23, é o fórum. E daí a próxima aula que a gente se encontra aqui, nessa nossa salinha, é dia 30. Tá bom? Ô, Deliane, eu Combinado? faço a mística, viu? Dia 30. Oi? Eu faço a mística na próxima aula do dia 30. Beleza. Denara, então, com o grupo... Se eu não conseguir ir para o fórum, eu vou comunicar, viu? Porque eu ainda não recebi a resposta se eu vou poder ir ou não, por causa do serviço. Mas eu vou fazer o possível para mim ir. Beleza. Grupo Semeando o Futuro, não é isso? Grupo Semeando, Semeadores também. Fica com a mística do dia 30. Então é isso. O grupo pode ajudar, né? Pode, deve, vai. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então é isso por hoje. Boa noite, gente. Até. Boa Boa noite. Com Deus. Boa noite. Até semana Boa que noite a vem. todos. Tenham uma Ô, gente, quem boa semana. filmou? Boa noite. Tranquilo. Vamos passar aqui.